Olá, sejam bem-vindos, meus amigos, ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. E hoje daremos continuidade ao estudo do livro Vinha de Luz. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês que curtam o nosso canal, tá? Que é diferente de curtir do vídeo, mas também curtam o vídeo. Então, faça o seguinte, curta o canal, curta o nosso vídeo e tem um sininho aí do lado, aperta esse sininho também, porque você vai receber notificações toda vez que um vídeo entrar no canal do Frei Anselmo, tá bom? E, por favor, compartilhe aí via WhatsApp, coloque nas suas redes sociais as nossas palestras, ajude-nos a divulgar o Evangelho de Jesus. A nossa preocupação não é somente divulgar o Frei Anselmo, mas o Evangelho de Jesus. Então, antes de começarmos esse estudo, eu vou pedir para quem puder fechar os olhos. Vamos puxar 3 respirações devagar e profunda pelo nariz e soltar pela boca para começarmos a entrar em sintonia com o plano espiritual. E assim, continuando com os olhos fechados, vamos agradecer por mais uma semana aqui reunidos e assim elevamos os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e ao nosso Pai Celestial. Mestre Jesus, estamos mais uma vez aqui reunidos em seu nome, pedindo, Mestre, para que possamos colocar em nossos corações e principalmente colocarmos em prática todo o estudo dessa doutrina do bem no nosso dia a dia. Pedimos, Mestre, paciência para conosco e que esteja conosco durante esse estudo, Mestre, para nos fortalecer e nos amparar. E assim, com muita alegria, vamos começar mais um estudo. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos lá. O livro Vinha de Luz tem a psicografia do Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, e é ditado pelo Espírito Emmanuel, que, para quem não conhece, era o mentor do nosso grande Chico Xavier. E assim, hoje nós vamos falar da lição 112, Ciência e Temperança. Então vamos começar aqui a leitura, depois nós fazemos o nosso comentário. Abre aspas, né? E a ciência, a temperança, a paciência, a piedade. Está em Pedro, né? Segundo de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 6. Então vamos lá começar a nossa leitura. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá. Semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda a ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa temperança a fim de que a vassoura não constitua objeto de tropeço. Tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis para não conturbar o espírito da multidão.
e não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se a paciência. Como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir a piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabe na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Saber não é tudo, é necessário fazer, e para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é companheira dileta do amor. Então, aqui após a nossa leitura, é muito importante a gente agora começarmos a destacar o que Emmanuel trouxe para nós, né? Através da psicografia do Chico Xavier. Então, eu grifei uma parte muito interessante, é que ele menciona ciência, e aqui a ciência vamos entender como conhecimento, tá? A temperança, que é o equilíbrio, a paciência e a piedade, que é ter compaixão do próximo, né? Que é ter um tom fraternal a analisarmos o comportamento de alguém, principalmente nos dias de hoje, né? E aí ele traz para nós, quem sabe precisa ser sóbrio, né? O que é essa sobriedade? É a temperança. E estamos nos dias de hoje vivendo momentos em que a temperança fugiu de nossas vidas. Cadê a sobriedade que nós precisamos para a nossa vida? Infelizmente, vivemos num momento que a sobriedade se perdeu no caminho, seja em todos os campos de nossa vida. Então precisamos, né, essa lição, ela nos traz um chamado à nossa sobriedade, e principalmente aquele que tem um conhecimento maior, né? No caso aqui, novamente, ciência que nós estamos falando aqui é conhecimento, e temperança é o equilíbrio, né? É a sobriedade. E precisamos entender que estamos numa escola, que somos parecidos, mas não somos completamente iguais no quesito de conhecimento. Então, não podemos exigir daquele aluno que está na primeira série a mesma coisa daquele aluno que está na oitava, que já está no ensino médio, ou que, vamos fazer aqui uma analogia, ou que já está em formação no curso superior, porque seria injusto. Uma criança de 10 anos de idade, ela tem a obrigação de fazer uma conta simples de adição. Por quê? Porque ela já aprendeu. Então, ela vai saber que 6 mais 6 é igual a 12. Agora, uma criança de 5 anos de idade, ela não pode ser medida pela mesma régua de uma criança de 10. Provavelmente, a criança de 5 anos de idade ainda não sabe fazer uma conta simples de adição. E se colocarmos ela no mesmo, como diz, na mesma balança, e queremos equilibrar, não vai ser correto. É óbvio que a criança de 10 anos que já está estudando, né, ela tem mais conhecimento que uma criança de 5. Ao mesmo passo que um adolescente de 15 anos, ele não tem o mesmo conhecimento que uma criança de 10 anos. Se formos equiparar essa criança de 10 anos com esse adolescente de 15, a mesma coisa, ele não tem o mesmo conhecimento, a mesma experiência, e isso não é justo. E trazendo para a nossa lição, essa analogia que eu estou fazendo, trazendo para a nossa lição, é que no dia a dia nós julgamos as pessoas e sequer sabemos que tipo de conhecimento que essa pessoa tem, e principalmente qual é a bagagem espiritual que ela traz na sua vida. Nós não sabemos. Nós podemos ter uma ideia da bagagem espiritual de que um determinado irmão tem,
do que até nós mesmos temos. Basta a gente ver as inclinações que nós temos, os vícios que nós temos, nós já vamos ter ideia do que nós fomos no passado. Mas não por isso nós devemos utilizar, né, o julgamento impiedoso. E aí é onde entra a temperança. E a temperança nos dias de hoje, principalmente agora que nós estamos saindo dessa pandemia, ela se perdeu pelo caminho. E as pessoas que têm ou que possuem o maior conhecimento não devem tirar vantagens sobre isso no sentido de menosprezar, no sentido de controlar e principalmente no sentido de impor o seu conhecimento em detrimento daquela pessoa que não tem o mesmo conhecimento. Ou, quem sabe, a própria temperança, a sobriedade. Nós precisamos caminhar de maneira paciente, utilizando a piedade nesse momento, principalmente que diversas informações, ou seja, o conhecimento vem para todos nós de diversas fontes e nós não filtramos. Simplesmente ouvimos e já acreditamos que tudo que ouvimos e vemos do que vem das redes sociais, do que vem da imprensa, né, é uma verdade suprema. E aí nós entendemos do jeito que nós queremos, ou dentro das nossas capacidades, e queremos impor, né, e vamos tentar impor em cima do outro. E quando o outro não aceita, obviamente, ninguém gosta de imposição, surge a intemperança, a impaciência. Então nós estamos num momento que quem estuda a doutrina espírita sabe que estamos num período de regeneração. E aí você vai perguntar, Kleber, o que tudo isso tem a ver com a lição de ciência e temperança? Na realidade, tudo tem a ver. Por quê? Porque a regeneração é um momento de mudanças. E o ser humano, por si só, ele quer mudar, mas ele não aceita a mudança. Ele prefere que o outro mude de acordo com o que ele acredita que seja o correto, mas nós não somos os donos da verdade. Então, estamos vivenciando um momento de diversas... de muita discórdia entre as pessoas. Eu acho que não somos obrigados, obviamente, a concordar com ninguém, mas nós temos que ter a temperança, nós temos que ter a paciência, e nós temos que ter a piedade, como traz a lição, a compaixão sobre aquele irmão. Principalmente nós que estamos dentro da doutrina espírita. Então, hoje, existem pessoas, existem grupos que querem impor a sua visão de mundo, querem impor a sua verdade. Mas Deus não impõe nada para nós. Jesus não veio aqui impor nada. Nós temos o livre-arbítrio. Se estamos numa escola e não queremos aprender, não queremos, como diz, né, passar de ano, ok, você vai continuar naquela escola. Outros espíritos vão evoluir. Não tem problema nenhum. Não importa quantas reencarnações você vai levar para melhorar aqui, melhorar acolá. Então, por que nós estamos nessa onda de querer impor o nosso conhecimento em cima das outras pessoas? O conhecimento nós temos que colocá-lo como uma fonte. Jesus já não trouxe, né, quando conversou com aquela mulher na fonte, que ele disse, não é dessa água, né, que se você beber da água que eu trago, né, eu não estou colocando as frases certinhas, mas se nós bebermos a água da vida que Jesus nos trouxe, nunca mais vamos ter sede. E a água está aí, né? Vamos na fonte. Não precisamos pegar ninguém e empurrar até a fonte. Cada pessoa vai chegar na água da vida no momento que ela achar que é propício para ela.
Infelizmente, a gente esqueceu disso. E aí viramos grupos que querem simplesmente impor o seu ponto de vista. E cadê a sobriedade? Cadê a paciência? É claro que para vivermos em sociedade, precisamos de leis, precisamos de regras, mas não devemos impor pela força aquilo que você julga que é correto. E muitas vezes o seu irmão não acredita que não é dessa forma. A gente lembra muito da passagem de Jesus quando a mulher adúltera, né, ia ser apedrejada, e que Jesus, dentro da sua humilde sabedoria, colocou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa simbologia da humanidade, dessa mulher, é para a humanidade. Esqueçam o sexo, esqueçam a mulher. Então, precisamos parar de apedrejarmos uns aos outros. Porque não somos ainda completamente iguais, e eu estou falando do ponto de vista de conhecimento. Somos apenas parecidos. Somos iguais como irmãos, como espíritos, mas como conhecimento somos parecidos. Poxa, Kleber, mas o Brasil está difícil, as coisas estão difíceis, o mundo está difícil. E se reencarnamos aqui, e se você não reencarnou na Suíça, é porque você precisa estar aqui, é porque precisamos estar aqui. E aí eu vou parafrasear, agora que eu coloquei essa questão do mundo difícil, um vídeo recentemente que eu vi do Rossandro Klinge, né, que é aquele psicólogo e espírita, né, e ele coloca para nós, de que lado que nós queremos enxergar? Aí entra a temperança. O mundo tem muita coisa boa acontecendo, mas é que nos apegamos apenas nas notícias ruins. Então vamos parar para pensar. Se quisermos assistir um canal de notícias 24 horas por dia, vamos saber que essas 24 horas nos trarão informações negativas. E aqui eu não estou dizendo que não devemos ter informações, mas vocês já repararam que só nos colocam notícias negativas? Raramente nós vemos uma boa notícia. E é isso que nós estamos colocando para dentro da nossa mente, colocando para dentro do nosso corpo, do nosso espírito. E tudo que colocamos no nosso espírito, na nossa mente, reflete no nosso corpo. Então nós precisamos, nesse momento, ter muita temperança, muita sobriedade. A temperança leva à paciência, que vai levar à piedade. Não são simplesmente 3 palavras, mas 3 modos de viver, uma questão moral. E aqui não estamos querendo colocar uma formulazinha simples, mas isso leva-nos a uma moral maior. Se somos viciados em alguma coisa, somos escravos desse vício. Se você pega o seu celular e fica o dia inteiro vendo notícias ruins, você virou escravo dessa tecnologia. E o problema não está na tecnologia, o problema está em nós. Então, novamente, nesse exato momento que estamos assistindo esse comentário evangélico, essa palestra, existem pessoas ajudando pessoas, sejam nos hospitais, nas instituições de caridade, sejam em qualquer religião, todas as religiões, ou pelo menos a grande maioria, pratica a caridade. Tem pessoas que estão sorrindo no ponto de ônibus, dando uma palavra caridosa numa fila de banco.
levando um prato de comida para quem tem fome, um chinelo, um sapato para quem está descalço. O mundo tem muitas coisas boas, só que nós nos apegamos apenas às coisas negativas. Vamos começar a filtrar, vamos buscar a nossa temperança. Novamente, a temperança é sobriedade, é equilíbrio. Quem tem um animalzinho de estimação, que eu nem gosto mais de utilizar essa terminologia, eu gosto de usar nossos irmãozinhos peludos ou de pena, não importa qualquer, né? São nossos irmãozinhos, sabem a alegria e o amor que nós temos quando estamos próximos desses seres iluminados, desses pequenos seres iluminados. É outra coisa boa que nós temos. Quantas coisas boas nós temos. Claro que vivemos num momento de dor. Pessoas desencarnaram pela pandemia. Mas não podemos esquecer que todos vamos desencarnar e, principalmente, faz parte. Nós não podemos cair no desespero, que infelizmente, muitas vezes, os canais noticiosos colocam para nós. E aqui eu não estou amenizando a dor. Todo mundo saiu dolorido e está com dores da situação que aconteceu nessa pandemia. Claro que algumas pessoas muito mais. Tem pessoas que perderam 2, 3 entes familiares de uma única família. Mas nós temos que buscar a temperança e o equilíbrio e entendermos que estamos aqui para o nosso aprendizado e para resgatarmos aquilo que fizemos em outras vidas. E o Pai, ele é tão bom que ele não perde nos nossos débitos de uma vez. Temos muitas coisas boas ao nosso redor. Quando você consegue levantar pela manhã com saúde, quando você consegue tomar o seu café da manhã, ir para o seu trabalho, conseguir o seu sustento. Poxa, Cleber, mas eu estou desempregado, mas se você tem um teto, eu sei que é difícil, isso passa, você vai conseguir melhorar. Agora, nós precisamos entender que no mundo em que vivemos nós temos alegrias, temos dores. E na sua maioria, nós aprendemos pela dor, ainda. E a regeneração, ela vai mexer mesmo com a gente. Ela não vai mexer com o planeta, principalmente, mas conosco. Principalmente a nossa questão mental, a nossa questão psicológica. Então, muitos irmãos que nesse momento estão em desequilíbrio, busquem a oração, em primeiro lugar, assim que as casas espíritas estiverem abertas, busque, ou mesmo a sua religião, não importa se você é espírita ou não. Busque Jesus. Busque também ajuda. Nós temos psicólogos, nós temos psiquiatras, não importa. Nós temos médicos, né? Todos esses são médicos que eu citei. Procure ajuda. Isso não é vergonha, claro que não. Mas também procure a temperança, olhando o que você tem de bom. Todos nós temos alguma coisa não favorável em nossas vidas, seja as finanças que não estão boas, seja o desemprego, seja muitas vezes uma doença na família, seja uma separação, seja a própria morte que passa na vida de todos. Todos temos as nossas dores, mas precisamos buscar a sobriedade. E se todos nós passamos por isso, pela dor, por que não podemos ser mais fraternos? Muitas vezes hoje, principalmente acontece muito nas redes sociais, nós apontamos o dedo, nós massacramos uma pessoa por um comentário, que até pode ser um comentário ruim, mas quem disse que nós somos juízes? Quando alguém comete um erro, ou até mesmo um crime,
Se fosse o seu irmão consanguíneo, se fosse a sua mãe, o seu pai, o seu tio, ou um amigo que você ama, que tivesse cometendo esse erro, o que você faria? Eu vou fazer uma analogia aqui, uma historinha. Imagine o seguinte, vamos imaginar que estamos andando pelo centro da cidade, vou falar aqui em São Paulo, né? Estamos passando próximo da Praça da Sé. E aí você vê um tumulto, cheio de gente, xingando, bate, é, não vamos poder deixar assim. Imagina que você vê as pessoas jogando uma garrafa PET numa pessoa, e aí de longe você vê que tem uma pessoa no meio daquela multidão. O que você faria? Você passaria e jogaria uma pedra, jogaria uma garrafa PET na pessoa? O que você faria? Ah, não sei. Se ele errou, tem que pagar mesmo, certo? E se você olhasse um pouquinho mais e visse que quem está lá no meio é uma pessoa que você ama, o que você faria? Você não entraria no meio dessa multidão para proteger essa pessoa? E por que quando é a outra família, né? Vamos dizer assim, que no fundo somos todos uma família, por que quando é do outro a gente quer atirar pedra? E se fôssemos da nossa família, nós entraríamos lá para tirar aquela pessoa, sem saber o que ela fez, se ela está errada ou se ela está certa. Nós precisamos ter a piedade. Todos erramos. E ainda vamos errar. É muito diferente de passar a mão na cabeça. Ninguém está falando para passar a mão na cabeça. Mas a gente está falando para ter piedade e compaixão para quem comete o erro. Porque se não cometemos hoje o erro, ontem com certeza cometemos. Esse mesmo erro, provavelmente. Então precisamos pensar o que Jesus faria naquela situação. Jesus entraria no meio daquela multidão para tirar pedras ou Jesus entraria ali para dar uma lição para nós? No sentido de explicar o porquê que nós não podemos deixar de ter temperança, paciência e piedade para com o próximo. Não queiramos ser juízes de ninguém, porque a responsabilidade é muito grande e ela não foi dada para nós. Claro que existe a justiça da sociedade, mas como a sociedade, ela é falha também. Então vamos ter sobriedade, vamos buscar a paciência. O mundo tem muitas coisas boas. A nossa primeira obrigação é para conosco mesmo. Lembra do amar ao próximo como a si mesmo? Então vamos nos modificar. Vamos buscar a nossa temperança, a nossa sobriedade, a nossa paciência, a nossa piedade. Se o outro não tem, lembre-se da analogia que eu fiz da escola. Ele está em outra série. Não significa que você seja melhor. Significa que você é mais velho. Só isso. Né? Dentro dessa analogia, vamos buscar olhar o mundo com os olhos do bem, não com os olhos do mal. O que nós temos nos nossos corações? Somos irmãos. Um dia nos trataremos como tais. Não tenho dúvida disso. Mas nunca esqueça que o sol está aí para todos, né? O sol não faz distinção de quem é você. Então vamos procurar alimentarmos o nosso espírito com coisas boas. Infelizmente, a dor, ela vai acontecer na nossa vida, faz parte. Mas se nós buscamos o conhecimento, até quando a dor chega, nós conseguimos reagir perante ela de uma maneira mais equilibrada. Então, meus amigos, a lição final aqui é, na dúvida, vamos procurar o Mestre Jesus. Procure ele dentro do seu coração.
Você não precisa estar dentro de qualquer templo que seja de alvenaria para estar próximo de Jesus ou de Deus. Eles estão em nós. Evite o julgamento precipitado. Novamente, a palavra de hoje é equilíbrio. Vamos buscar o nosso equilíbrio. E se você não está no melhor momento, procure ajuda. Estamos aqui para ajudar. Temos no nosso canal mais de 100 palestras. Comece assistindo, assista todos os dias, estude bem, tá bom? E assim, nós vamos encerrando esse comentário evangélico. Eu quero agradecer a todos, mais uma vez, pedir que compartilhem, por favor, esse vídeo. Talvez você não tenha gostado ou não, mas talvez para uma única pessoa, talvez ela goste, não importa. Se não fez sentido para você, pode ser que faça sentido para uma outra pessoa. Compartilhem, tá bom? Então, vamos fechando os nossos olhos. Mais uma vez, Mestre, obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Mestre. E pedimos, Mestre, que a Sua luz se faça em todos os lares e no grupo assistencial Espírita Friancel. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, novamente, muito obrigado e até breve.